falar de outros mercados. Porque, por exemplo, quando me falam, cara, você investe lá fora, mas só no mercado americano? E sim. Hoje eu só tenho alocação no mercado americano. Pô, mas você não gosta, sei lá, do Japão? Cara, o Japão é um asilo. E da China? A China é uma prisão e vai virar um asilo-prisão, porque tá envelhecendo muito rápido. E da Europa? Cara, o europeu tá de férias, tá aposentado. Então a produtividade lá é muito menor do que nos Estados Unidos, por exemplo. E aí tem outro ponto que eu queria discutir com vocês sobre a Europa. Porque, por exemplo, a gente teve lá várias notícias calcadas naquele trecho de discussão entre o J.D. Vance, o Trump e o Zelensky. Perfeito. E aí muita gente falando, cara, o que foi isso? Né? O que aconteceu? Até o Lula. Eu concordei com o Lula, eu fiquei até me policiando. Caramba, será que eu tô fazendo a coisa correta? Será que eu tô bem? Mas ele falou, cara, o Zelensky ali foi humilhado. E naquele trecho que realmente foi o que deu a maior repercussão, sim, foi o que aconteceu. Foi. E aí, na Europa, os europeus não gastavam com defesa. Depois da Segunda Guerra Mundial, os americanos falaram, cara, a moeda agora é minha, Bretton Woods, a gente vai negociar com base em dólar, né? A gente mantém o dólar lastreado em ouro, vocês lastreiam suas moedas em dólar, quando quiser vocês podem trocar o ouro aqui, depois acabou em 71. Mas uma outra coisa também foi, olha, Japão tem que ter exército, Alemanha você não tem que ter exército, eu agora protejo todo mundo, basta entrar na OTAN, se você for atacado eu te protejo. Só que o Trump, a Ucrânia não está na OTAN, mas ele já falou, não vou continuar apoiando isso, não vou continuar financiando. E os países europeus, pelo menos no Twitter, todo mundo apoia o Zelensky. Vamos ver o que vai acontecer na prática, se vão colocar dinheiro realmente, mandar armamento, talvez mandar tropas. Mas isso não acaba depondo contra a tese de uma Europa mais forte, já que agora eles vão ter que gastar mais para se defender, sem depender tanto dos americanos? Eu acredito que sim, acho que esse é o desafio. Inclusive é engraçado como o mercado, e aqui pessoal, não estou falando de juízo de valor, o mercado ele reage à expectativa. Quando começou algum tipo de expectativa que houvesse um cessar-fogo com essa aproximação do Trump, com Putin, de resolver, você olha ali mercados do leste europeu começando a performar muito bem, empresa de armamento caindo muito, né? O índice de empresas ligadas ao armamento, ele triplicou desde o início da guerra de Rússia e Ucrânia. E ele teve ali uma correção muito drástica com a aproximação de um possível cessar-fogo. As coisas não seguiram muito bem por esse caminho, teve essa humilhação que a gente todos assistimos. A Europa se coloca ali do lado da Ucrânia nessa questão e muito se discutiu. Cara, tá negociando paz Estados Unidos e Rússia e a Ucrânia não tá sentando à mesa para participar dessa negociação. Eu não sou um especialista geopolítico, mas o que eu tenho visto é que essa é uma questão que os Estados Unidos talvez não queira gastar muito esse capital político, e tem questões mais importantes para resolver, principalmente em relação à China. Então, resolver rápido a situação poderia ser de interesse americano. Cara, quer esse pedaço aqui que a Rússia já tomou, fica com isso, é a OTAN o problema, então não entra na OTAN e sai fora desse conflito e vai focar no que é importante para longo prazo, para a soberania nacional. Para a Europa, eu acho que tem esse dispêndio de capital, de um bloco europeu muito heterogêneo, com realidades distintas, com problemas fiscais importantes e estão ameaçados com tarifa. Tudo bem que os Estados Unidos ele não é tão relevante para o bloco europeu na questão de exportações da Europa, mas ainda assim traria algum impacto econômico. Então eu acho que isso desafia muito ali o mercado, mas nesse momento ainda está indo bem no ano. A Europa pegando essa expectativa de um corte de juros, os Estados Unidos a gente está falando que talvez não corte mais. Eu acho que a Europa vai ter condição de continuar cortando, até porque a atividade por lá está patinando mais e não tem tantos sustos inflacionários, pelo menos por enquanto. Então, apesar do gasto a mais que a gente vai ter com defesa, a inflação não deve reagir a ponto de os juros terem que subir. Não. Curto prazo, acho que não. Eu acho que não. Talvez juros finais sejam um pouco mais alto do que se previa antes desse pacote fiscal do alemão recorde, que fez o título de 10 anos subir 40 pontos aí em 2 dias, né? Era 2,40 na segunda, está quase 3 agora. Mas não, inflação não. O problema, uma coisa, né, que também a gente precisa lembrar. Você não tem só Estados Unidos, porque se você fala para mim, eu só tenho o S&P. 40% da receita do S&P vem de fora dos Estados Unidos. Tem uma diversificação além disso. A Europa se beneficia muito disso, porque o grande comprador de coisas das empresas europeias é o chinês. Com a China crescendo, as empresas europeias basicamente vão ter mais vendas e tudo mais. O setor de luxo, por exemplo. China, América do Sul, são grandes consumidores das empresas de luxo europeias. Você tem o sistema financeiro europeu, que é muito forte em financiamento na Arábia, na região do petróleo. Então tem muita coisa que é global.
Ela só é sediada naquele lugar. Você pega a ASML da Holanda, a principal empresa de maquinário de microchip. Ela surfa até a CSM e a NVIDIA, dependem dela. Porque sem a máquina dela, eles não fazem chip. Então tem muito disso. A gente tem que entender que separar um pouco a economia das empresas em si, porque a empresa está lá, acabou a guerra, a Lockheed Martin sofre nos Estados Unidos. Né, a Raytheon, que é do lado da minha casa ali no Texas, ela sofre pra caramba porque ela vende tanque, vende um monte de coisa para essa turma. O próprio Embraer acaba sofrendo também porque vende avião. Então essa é a globalização que não vai acabar. Agora, atividade, PIB, eu acho que a Europa, assim, enquanto insistir com o euro, com a Alemanha sendo a coisa que é aí o grande problema migratório. Pô, estava vendo antes de ontem uma membra do parlamento inglês que estava fazendo o seu juramento, ela fez com o Alcorão, dentro do parlamento inglês. Então, assim, está se tomando proporções ali que a Europa vai perder a identidade daqui a pouco. E esse é um grande problema para o futuro. A gente ter... Por isso que o Trump quer a Groenlândia. O Trump não quer a Groenlândia para fazer negócio, porque ali é uma base militar extremamente importante para essa turma não conseguir chegar nos Estados Unidos. Ele mete o exército ali... Daqui vocês não passam. Porque eles já estão vendo que daqui a pouco a gente vai ter um país islâmico, a Inglaterra, com bomba nuclear. Porque a Inglaterra está virando um país islâmico praticamente. Eu vi que no ano passado o nome mais registrado lá, aqui no Brasil, foi Miguel e Helena. Lá foi Mohammed. O que é uma coisa que se você pensa, né? Volta 10 anos no tempo e fala pra alguém, vai acontecer isso. O inglês vai falar, cara... eu morei em Londres e o que eu menos tive foram amigos ingleses, assim. Porque é uma cidade isso não é só no meu microcosmo de universidade, né? Eu pratiquei esportes, eu frequentei clubes locais de jogar bola e mesmo assim não tinha muito inglês. Nos lugares que eu frequentava, já é um país muito miscigenado. Eu não estou fazendo um juízo de valor, estou narrando como que as coisas estão se construindo por lá. Gera ali uma insatisfação, principalmente de uma aula mais conservadora. Acho que todo o movimento de Brexit foi muito em cima dessa pauta de costumes, de se fechar fronteiras, mas estruturalmente tem grandes desafios. O envelhecimento populacional complicado, população economicamente ativa, declinante. Eu não sei qual que é o momento de sair. Eu estava muito numa tese de... Talvez o growth não seja a bola da vez e a composição dos índices europeus tem um pouco mais de valor. Então, talvez tenha um espaço desses índices andarem um pouquinho. Mas pensando em longuíssimo prazo, eu não sei se é daí que vai vir a prosperidade.